Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. O nível tecnológico era basicamente o mesmo e quase nada se inventou. Há uma razão para isso, mas não é o que a maioria imaginaria. É uma especulação que todo mundo já se fez. Se o Império Romano não tivesse caído, chegaríamos à Lua no ano 1000? Ou, uma versão mais anticlerical, e se não tivesse adotado o cristianismo? Estaríamos lá? Comecemos pela queda de Roma, que não aconteceu. Não inteiramente. O Império Romano do Oriente seguiria vivo por mais 1000 anos. E aqueles que falavam grego mas chamavam a si próprios de romanos não podem ser subestimados. Mesmo no auge de Roma, o grego era a língua da cultura e filosofia que então abrigava a ciência. Grego falava Reurim de Alexandria, que inventou o motor a vapor no século I. E isso basicamente mata a questão. O fato é que não teria levado à Revolução Industrial porque, isso é factual, não aconteceu, afirma o professor Pedro Paulo Funari, da Universidade Estadual de Campinas. Bizâncio, como os estrangeiros chamavam a nova capital romana Constantinopla, nunca foi famosa por seu vertiginoso avanço tecnológico. No lugar disso, deu origem à expressão debate bizantino, uma discussão que não leva a lugar nenhum. Essa surge da história. Quando os turcos cercavam a cidade, em 1453, foi convocado um conselho para discutir qual seria o sexo dos anjos. Ou em outras versões, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. É lenda, mas dá uma ideia de como o que restou de Roma era visto no resto da Europa. E aí vem a segunda questão. Se Bizâncio nunca foi para frente, teria sido por excesso de carolice? Sem cristianismo, o futuro teria chegado? E a resposta ainda é: não. É difícil de avaliar, mas a maioria dos historiadores acredita que o cristianismo não é único ou não é determinante na questão do atraso tecnológico, diz Funari, embora possa estar associado, porque aconteceu no mesmo período. Primeiro, porque o olimpianismo, a religião clássica greco-romana, não era exatamente amigo da ciência. Os deuses podiam ser humanizados e não havia um código moral posto num livro sagrado, mas uma ofensa aos deuses era tratada com a máxima seriedade. Sócrates, só para ficar num exemplo, morreu acusado de renegá-los, na democrática e supostamente tolerante Atenas. Na religiosidade pagã você tem uma mescla, afirmou Funari. A astronomia e a astrologia eram a mesma coisa. Galileu eliminou isso, os gregos nunca chegaram a tal. Em outro exemplo, Pitágoras fundou uma religião, baseada na ideia de transmigração de alma. Outra regra fundamental da religião clássica era o respeito aos mortos. Dissecções eram absolutamente proibidas, o que restringia os médicos a estudar animais e feridas em gladiadores vivos, como fez Galeno. A manipulação dos mortos só era aceitável no Egito, que tinha a tradição de fazer múmias, o que fez do Museu de Alexandria, o grande centro de estudos onde o já citado Reurim inventou seu motor a vapor, o único lugar onde a medicina podia ser estudada para valer. Bem mais forte que a religião, pagã ou cristã, era o papel do sistema econômico. É o fato de que a sociedade antiga, romana e grega era baseada no trabalho escravo, e isso era um impedimento para o avanço tecnológico, afirma Funari. O Império Romano e também o Bizantino eram movidos a escravos. E o capitalismo do qual nasceu a Revolução Industrial, e então a científica só existe com mão de obra livre. Em parte, porque a maioria livre é consumidora e o consumo em massa é obrigatório para o mercado em massa, mas também pelo tipo de relação que o patrão tem com o trabalhador. Escravos são propriedade, e um escravocrata quer o máximo deles. Trabalhadores livres são uma despesa. Quanto menos, melhor para o industrial. Máquinas que diminuem o número deles são extremamente desejáveis. Em contraste, os romanos e gregos tinham lindas e sofisticadas máquinas, como o mecanismo de Anticítera, que servia para a astrologia, ou automatos, usados em templos para impressionar o público. Elas não eram pensadas para substituir o trabalho de ninguém. Antes e depois do cristianismo, isso seria considerado ímpio, desumano. A escravidão era uma forma de misericórdia. Quando eram feitos prisioneiros de guerra, a opção era a escravidão ou a execução. Sem escravos, o massacre seria visto como a única opção.